dos corações hoje. Essa semana eu ouvi falar sobre o livro de Sete, S-E-T-H. E ele fala muito que a nossa mente cria os acontecimentos que a gente vive, né? Que acontecem com a gente. E isso me fez pensar bastante essa semana sobre isso. Se é a gente mesmo que cria o que acontece ao nosso redor ou não. É que é assim, é mais complexo no sentido de imediato. Você tem responsabilidade do criar o teu amanhã. Não é assim tão... Não é no tempo conhecido dos segundos, tá? Sim. Minutos e horas. Você não está criando algo que você está vendo. Com base nas suas ações e com base no que você emana, e quanto mais você tem consciência e cria essa realidade, mais você vai ver acontecer. Então você está totalmente envolvido nessa energia. Entende? Então você tem mais noção do seu amanhã. Inclusive, quando dá algo errado no meio do caminho, você também tem mais consciência para ação, para adequar. Agora, se você sequer dedica a sua energia no seu pensamento dessa construção, vai continuar sem saber sobre o amanhã. Vai ser só levado, sabe? Só levado. Porque ali fala que cada um cria a sua história, mas aí existem os acontecimentos que a gente não tem poder sobre eles. Como eu tô aqui, acontece um acidente com alguém da minha família, e minha vida muda. Não né? então, essa cocriação são coisas da sua... você cria a sua realidade. Então não importa os apesares das situações que acontecem. Essa que é a questão. Porque são todos interligados. Sim. Então isso influencia na tua construção. Mas quanto mais você foca intenção na sua caminhada, essas coisas que acontecem no meio do caminho não interferem nessa construção. Porque é de dentro para fora. Entendi. Então você não consegue, na verdade, se você dedicar energia para construir o amanhã de outra pessoa, olha quanto tempo você está co-criando a situação dela e não a sua. Por isso a insistência do olhe para si. Isso não é sobre ignorar o outro, é que quanto mais você está em si, mais você consegue entender sobre o seu amanhã e estar firme sobre o seu. E aí você também consegue ser suporte para o outro. Entendi. Que é essa desconstrução, essa reconstrução. Vai daí a importância até da gente conseguir manter um padrão vibratório aí, É isso. uma energia boa Uma energia conectada, mente e coração. Então, se você leva a sua intenção para a sua mente, você desenha, cria o que você quer, o que você vê, o que você acredita, está vindo da força de dentro do seu coração, que está conectado com a sua alma e traz para a sua mente consciente, é imensurável essa construção. E não está nas mãos, mas foi lançada. Porque conectou isso com isso, já fez. Já foi. Agora, é isso que eu ia falar. Agora, da mesma forma que, ai meu Deus do céu, vai acontecer isso. Ai meu Deus do céu, vai acontecer aquilo. Ai meu Deus do céu, isso que eu tô sentindo vai gerar isso, isso, isso. Tô sentindo, tô mandando pra cá, tô criando também. Aí, né, nos pesos que se tem, até que ponto não foi influência disso que acabou realmente acontecendo. Aí depois que acontece, não é para se sentir culpado, são consequências das ações, ponto. E há sempre um aprendizado também.
necessariamente vendo aquilo, mais ou menos com aquela história da lente também, depende com a lente que você Depende. vê, né? Porque são coisas que sabe que não é de uma hora para outra que vai Sim. acontecer, mas eu começo a enxergar que existe uma ponte que pode ser construída para chegar nisso. Ou nessa criação eu penso e falo, não, mas olha, se eu ficar aqui no meio do caminho também é legal. E quando você está num momento de dor funda, a lente também é importante de você, de depressão ou de ansiedade ou numa crise, de você entender que aquilo é um processo. Respeitar o processo. Ter consciência de que eu sei o que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. E respeitar, esperar. Não ter desespero, sim esperar. Dia após dia. É nessa dosagem que se entende em que nível está o que precisa ser feito. Entendeu? Nessa dosagem. Então pode-se dizer que a ansiedade e a depressão está mais ligado ao próprio pensamento do que alguns ainda dizem que é falta de fé, por exemplo, é uma pessoa que está com pouca fé e aí ela acaba ficando depressiva ou com ansiedade. Não tem nada a ver com a fé. É algo químico, é algo que está ali dentro. Pode ser incentivado, tá? Através de pensamentos, de ações, estimulados a chegar a uma gota d'água. Mas é algo que está dentro. Não diz sobre a fé. A fé é uma ferramenta de auxílio no tratamento. Uma ferramenta muito importante. Até a ponto de não chegar tão a fundo, ou não, ou mesmo chega-se a fundo, porque está químico, precisa de cuidado químico, e não abala em nada a fé. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. E as pessoas, elas muitas vezes querem misturar tudo, enrolar tudo, e procurar culpado. E culpado externo. Né? Então, ou a culpa é o remédio, ou a culpa é a fé, ou a culpa foi a situação que aconteceu da vida, mas o que aconteceu da vida que levou a me deparar com essa dor que está dentro de mim foi um instrumento. Ainda bem que aconteceu isso, eu consegui enxergar porque isso já estava aqui em mim. Seria um acúmulo. É um acúmulo? É. Ela foi uma gota, foi a cereja do bolo, vamos dizer assim. E aí isso fez com que eu visse a dor que eu estava. Mas não foi essa situação a causadora unicamente disso. Porque muitas vezes vem da alma e outras vezes vem de machucados de uma vida inteira, mesmo dessa vida terrena, que chega-se ao ponto de que tem que chegar. Aí quando eu me deparo com isso, que eu tenho consciência disso, sinto uma dor que vai além de tomar um remédio para dor de barriga, que vai passando os dias e não passa, aí vou procurar ajuda. Preciso de ajuda. Não consigo sair, preciso de ajuda. Ou preciso de ajuda, falo para alguém, ou preciso de ajuda, marco alguma consulta química, médica. Porque quando a gente está com dor de barriga, a gente toma remédio. Então eu preciso, não é assim, preciso tomar algum remédio. Não é isso. Mas eu preciso buscar alguém que me acolha em relação a essa dor. Se num momento como esse você procura pessoas que te falem, na maioria das vezes as pessoas acabam falando o que elas acham que é. Então elas começam a falar sobre a fé, elas começam a falar sobre a situação, alguma situação, elas começam a falar de que tal pessoa fez isso, falam coisas querendo ajudar às vezes, ou não, ou simplesmente só por dedução, e acabam incentivando até a doer mais. A se cobrar mais. Porque assim, nossa, mas eu sei que eu tenho tudo isso e mesmo assim tá doendo. Eu sei que tá doendo. Então, essa é verdadeira. Eu não consigo explicar. Eu entendo tudo isso que você está falando, mas ainda tá doendo. Então, se chega-se a esse ponto, então eu preciso buscar ajuda médica. Porque eu sei que uma conversa, um ombro amigo, não tá me resolvendo. Então,
aqueles que já foram ombro amigo de alguém, ou aqueles que já receberam esse ombro amigo, para esse entendimento até onde ou então esse ombro amigo por favor, vai comigo no médico, que eu não quero ir sozinha, que eu tô com medo de ouvir o que eu acho que eu vou ouvir, alguma coisa assim, sabe? Não sei como vou resolver, mas preciso resolver. E tá tudo bem, isso não é pior ou maior ou menor do que outras situações da vida, mas isso é preciso ser aceito e não ter vergonha de falar sobre isso. Porque parece que não pode falar sobre isso, parece que você está incentivando as pessoas a terem isso e você falar sobre isso. Não, isso é para incentivar as pessoas a olharem para si, olhem para si. Ou então, se algo aconteceu na sua vida para você se deparar com isso, olhe com a lente de, opa, tá bom, então vou olhar para isso. Não tenho medo de falar sobre isso. Não incentive as pessoas a não falarem sobre isso. Isso é estímulo a incentivar as pessoas a terem esperança a cuidar disso. O que mais? Sobre doença física, né? Que as pessoas falam que a mágoa, você cria um câncer em você por causa da mágoa, tudo por conta, como se você realmente criasse tudo. Quanto que tem de verdadeiro nisso ou não? Certo. Vem de um plano, tá? De um plano maior. E esse plano maior vem das ações de vidas e vidas. Então tem situações que podem ser, que vão passar de toda forma, mas da mesma forma que por ações também pode ser amenizado, certo? Enquanto isso pode ser estimulado e quanto isso pode ser amenizado. Tem para os dois lados. Uma pessoa que poderia ser por um lado que não teria, mas por caminhos, pelo livre-arbítrio, por escolhas de pensamentos e sentimentos, levaram-se ao ponto de determinadas doenças, de acúmulo mesmo. Que de repente não era a grande linha do seu caminhar. Esse acúmulo é só nesta vida ou a gente Não, carrega alguma coisa? Não, o que carrega são os desafios, certo? Às vezes mais voltados para determinada região do corpo, por consequências de ações de outros tempos. Mas regiões do corpo, não necessariamente, especificamente, aquela doença diagnosticada exatamente. Sim. E sim predisposição a determinadas doenças. Que se você faz um exame muito cedo, você não sabe que tem essa predisposição, porque é algo da alma, sabe? Aí quando você retorna, você descobre que isso tinha a ver com o seu caminhar da alma, por exemplo. Seria como que somatizar, por exemplo, nessa vida eu sou uma pessoa que não aceito ajuda, quero fazer tudo sozinha, então eu sinto muitas dores, não sei, nas costas, por exemplo. Tem, isso Dizem, né, sobre isso, que o corpo somatiza, né, tudo. aquilo que nós somos. E aí surgem as dores físicas. Mas isso tem ligação com outras vidas ou são ações dessa vida, de como eu reajo a ela, que eu adquiro essas dores físicas? Um dos pontos é esse. Exatamente interligado a isso que disse. Por ações, por aceitações, né? Não aceitações. Da mesma forma que o aceitar libera, não aceitar tudo, dizer amém para tudo, não, mas o aceitar do coração libera, alivia, né? Desbloqueia. O não aceitar, a rigidez, só pela palavra já se entende. Vai somatizando em algum lugar. Não tem um ponto fixo, mas tem algo que possa ser mais envolvido a sua predisposição para algum lugar. Então, aqui em você é nas costas, no outro é na cabeça, no outro é no ombro, porque no ombro, para mim, era algum lugar que seria mais predisposição a ter algo, certo? Então, no outro no pé, no outro isso, depende das situações, mas somatiza sim. E além disso, são situações que podem ser
pode vir de outras vidas, mas para serem vistas e serem curadas. E também, muitas vezes, ligada à ancestralidade. Ligada a dores que vêm, que muitos carregam, e que vai se esquecendo, até não sabe nem do porquê tem essa dor, mas tem essa dor. Não, ninguém veio para sentir dor. Então, se está doendo alguma coisa, tem que olhar. E cada vez mais existem ferramentas, né? Existem instrumentos, através de terapias, através de visibilidade, que traz essa noção de onde está vindo essa dor. Hoje eu assisti The Chosen e uma parte da série falou exatamente isso que você falou. De uma pessoa estava sentindo uma dor, ansiedade, não conseguia dormir. E aí, é um filme mais retratado, né, nas épocas dos discípulos de Jesus. E aí ele falava, sua ancestralidade veio do Egito, eles sofreram muito, respeite-se e acolha, trazemos coisas da ancestralidade, tipo... Exatamente. Exatamente. Muito, eu já tinha assistido esse capítulo e não tinha escutado essa parte, aí hoje eu ouvi isso. Aí você falou isso agora. Muito legal. Eu tenho uma amiga que o filho dela ficou 1 ano na cama, andou de cadeira de roda, fez todos os exames e ele não tinha nada físico. Até que o psiquiatra, fazer terapia, aí ele voltou a andar. Só de fazer terapia. Exatamente. Tem que falar sobre isso. Gente, eu convivi com isso, então realmente, como é que pode a mente, né? Te travar na cama e você não andar. Com 1 ano de perfume. Impressionante. A mente comanda. Até onde, né, permitir essa conexão, porque ela conectada com o coração também desbloqueia, também leva. Então, estimular, então vou procurar olhar para isso. São os checklists, né? Fui no médico disso, fui no médico daquilo, fui no médico disso, fui no médico daquilo. É isso, são checklists. Se continua, vendo, continua, chega-se um ponto que entende-se que não é algo palpável. Hoje em dia está sendo bem falado já sobre a medicina integrativa. Os médicos estão aliando mente, corpo e espírito como espiritualidade, não como religiosidade. Não, Eles porque têm a falado espiritualidade... Pode explicar a diferença dos dois? Espiritualidade e religiosidade. É que espiritualidade é a energia sutil que envolve a todos. A conexão que existe entre um e outro, todos interligados. E conecta com o mundo sutil, com o mundo energético, com o mundo espiritual. E todos esses nomes que gostam de falar. E outras camadas de níveis superiores ou inferiores que vivem aqui. Só que tem outras formas de... Não é matéria. Então, muitas vezes não se vê com os olhos terrenos, de matéria. E aí fica um pouco mais difícil de aceitar isso. Mas está cada vez mais sendo aceito, porque está cada vez mais palpável esse entendimento. Agora, religiosidade é quando dentro desse acreditar funila para uma determinada história. Tipo uma ritualística, assim. Ritual. Porque independente do ritual, independente da religião, a espiritualidade ela tá ali. E a religiosidade afunila, põe A religiosidade ela traz um desenho dos níveis que possam ter a espiritualidade. Digamos assim, bem frio, sem falar nomes, sem falar nada. Então ela traz um ritual, ela traz um passo a passo de um caminho para se chegar sempre ao mais sutil. Independente se esse sutil acredita-se que vai e volta, ou vai ficar lá, ou o sutil é pó, independente do que seja. Mas o quanto mais você, isso é de todos, quanto mais você faz do seu coração, quanto mais você age, né, em consciência com o seu coração,
Mas você, quando desencarna, quando se desliga do corpo terreno, vai para níveis mais leves, mais sutis, de felicidade. E aí, quando se fala em felicidade, aí vem a interpretação do homem de falar o que é felicidade. Então, é tudo interpretação, vem para a interpretação. Entendeu? O que é felicidade? Felicidade é estar no meio de pessoas todas dançando com músicas e comendo muito. Felicidade é estar no meio, é ter muitas mulheres, que nem falo. Felicidade é estar no meio dos anjos. O que é felicidade para cada um? Felicidade é encontrar aqueles que já se foram, certo? E a dor é sempre relacionada às ações que são vistas como não, interpretadas como não boas, né, para isso. Mas que é o espírito, cada vez mais se fala sobre isso. E essa é a verdade, é espírito. A alma está conectada, né? Forma-se um perispírito conectando sua alma ao seu corpo terreno. Aí forma-se o desenho desse seu corpo terreno. Mas na verdade todos somos energia. Para ser visível pelos olhos físicos, vai ser desenhado um corpo. O corpo, a alma se conecta com o corpo, e a partir disso também cria-se o contorno desse corpo. É tudo perfeito. Assim como você vai ficar lá, tá com a aparência, e aí tem, né, os níveis de consciência que você vai poder mudar a aparência de outras vidas, ou até a aparência do que quiser. Mas na verdade é energia. E aí quando você retorna para o corpo físico novamente, você se conecta, se acopla a outro formato de corpo e faz outro formato. A alma é a mesma. Quando eu for encontrar com a minha filha, a Natália, ela vai estar como ela foi? Quando ela foi? Ela tinha Pode ser que idade? sim, pode ser que não. Às vezes você vai perceber que é ela, sem precisar que ela tenha aparência. Só pelo sentido, Bem né? conhecer. Às vezes ela vai aparecer já com o rostinho dela para que seja acolhedor para você, depende. Mas ela é muito mais do que o formato da última encarnação, porque ela é uma energia. É assim, Mirella, agora falando sobre em relação à espiritualidade e sobre o ver, né? Certo. O que você me diria em relação, assim, muito se fala sobre, eu vi no espírito, algo nesse sentido, mas as pessoas falam mais em relação ao que significa a mensagem de lá pra cá, de quando se vê, mas não daqui pra lá. Por que que tem pessoas que veem? Eu digo isso porque eu tive alguns momentos da minha vida que eu via. Certo. Hoje em dia, assim, eu não vejo mais. Mas, assim, eu tenho sonhos ainda bem intuitivos, eu sonho com pessoas que já morreram, próximas, até não próximas, que já morreu e que no sonho eu sei que essa pessoa morreu e ela traz mensagem pra mim, enfim. Mas eu, assim, ninguém nunca me falou o porquê de eu ter essas coisas. Me falavam sobre suposições do que seria de lá pra cá. Porque talvez não evoluiu, tá vagando por aí, você tá vendo. Mas o porquê que eu, tipo assim, já vi gente andando pelo corredor da minha casa, do lado da minha cama, já sonhei. Então, assim, ninguém nunca soube me explicar muito bem o porquê de eu ter essas experiências, sabe? Da mesma forma que falamos sobre predisposição de doenças físicas, químicas, né, que chegam no corpo físico, todos são médiums, ou seja, todos têm um canalzinho que facilita a comunicação com o mundo sutil. Sutil, seja ele de forma densa, seja ele, né, de energias mais densas ou energias mais leves. Então, e tem gente que veio com uma predisposição maior, com mais facilidade, sem menos estudo e sim simplesmente acontecer. E outros não, outros com o caminhar, a persistência, vão liberando canais, vão liberando camadas e aí vai, claro, que desabrochando a mediunidade de outras formas. Mas todos são, porque todos são
almas conectadas ao corpo físico e isso faz com que alguma parte sua sente o que se envolve. Então, alguns confiam e falam que veio da cabeça, porque eu pensei nisso e aquilo. Outros confiam e sabem que essa intuição foi divino, foi algo que chegou. E aí, quanto mais eu me conecto com essa consciência de que eu sei que alguém está próximo de mim, mais eu vou me firmando e me dizendo assim, olha, eu estou entendendo o que você está falando comigo e eu confio nessa fala. Por quê? Porque eu sinto no meu coração. Então, quando eu vejo algo passando, quando eu vejo a energia passando, leve para o seu coração como se fosse uma afirmação de que você sabe. E se alguém te pergunta, você acredita no que te rodeia? Você acredita na espiritualidade? O que você fala? Acredito. Eu já vi? Acredito. Ninguém me falou. Mesmo que me falem, eu tenho prova, porque eu já vi. Então, que essa certeza que existe a espiritualidade, que seja um estímulo e um bálsamo para situações terrenas do seu caminhar, você ter certeza que é muito maior do que a situação em si. Que uma hora eu também sou, porque eu também sou espírito. Quem está comigo também é espírito. Todo mundo ao meu redor é espírito. Mas estão numa experiência do corpo físico. Então isso é a primeira coisa. É ter, obrigada a Deus pela oportunidade de ter a certeza que muitos passam a vida duvidando por nunca ver. Eu tive essa clareza. Outra coisa é, se esses irmãos simplesmente estão passando por ali ou se estão querendo se comunicar comigo, isso é outra coisa. É outra coisa. Se isso acontece, para vincular ao que você tem com o que você está aqui vivendo na vida terrena, o caminho é estudar. O caminho é buscar um local que te acolha, buscar um local que você se sinta segura, para deixar fluir e entender o que é isso, como posso ser útil, sabe? Mas sem forçar. Porque, na verdade, às vezes eles só estão ali. Como dissemos, existem muitos planos sutis ao nosso redor. Da mesma forma que eles podem só te ver, você também só os vê. Então não agora, se isso me atrapalha, se isso me deixa curioso de entender mais, o estímulo busque, continue. Se perceba, se isso acontece, se eu tenho sonhos, se eu tenho sentimentos, depois que acontece alguma coisa, como é que eu estava antes, se na verdade, se isso foi um aviso para mim, comece a se questionar. E quanto mais você se questiona, mais você percebe quem está ao teu redor. Não é sobre dizer o nome de quem está ao seu redor, não é sobre isso. E sim entender que eu sei que tem alguém que me acompanha e que me encaminha para um bom lugar. Inclusive teve uma situação uma vez que foi bem específica e eu não esqueço até hoje, que eu estava dormindo, do nada eu abri os olhos e quando eu abri tinha um homem ao lado da minha cama, assim, sentado no chão, apoiado com as mãos no joelho, olhando para mim. Mas assim, eu levei o susto só pelo fato de abrir o olho e ter uma pessoa, certo. não pela situação. Isso, exatamente. E você tem consciência do que você sentiu. Você levou um susto porque você viu uma pessoa que você não tinha visto. Não medo, foi diferente. O susto foi com os olhos, com a consciência de que, meu Deus, quem é essa pessoa que está aqui? Certo? Sim. Aí nos dias seguintes seria assim, fazer a prece antes de dormir ou pensar durante o dia o que a pessoa estava me olhando, queria passar uma mensagem. Aí você faz prece, muita prece, mas por que a prece? Para acolher teu coração, para aliviar esse susto e confiar que um dia após o outro, uma hora que for para chegar de mensagem vai chegar. Até porque eu imagino que se eu reajo de uma forma assim retraída, talvez isso se feche, né? Pra não vir até a mim, será? Tipo assim, ela se assustou. Não isso. Se foi um susto normal, tá todo mundo muito acostumado com isso, porque a mente terrena ela bloqueia. Então, a primeira aparição é sempre o susto.
Não tem outra explicação. É muito difícil não ser no susto. Porque você, do nada, você começou a ver algo que você não viu. Ou então você sentiu, tremeu o corpo, né? Ou então você sentiu a presença, um vento. A mente terrena imediatamente, porque o cérebro ele é perfeito. Então ele diz, ameaça, ameaça. Ó, começa assim, ó, como se fosse um alerta. Perigo, perigo. Mas aí no seu, essa que é a questão. O seu coração fala. O seu coração sente a vibração daquele irmão que está ali. Esse não tem enganação. Se você sentiu a onda, você percebe. Caramba, fiquei com medo, fiquei com susto, mas eu sei no meu coração que não era isso. Então, vou rezar, vou orar, vou me manter na minha proteção e se for para chegar novamente, vai vir novamente. Porque se for algo para realmente assustar, para realmente tirar, você vai sentir a densidade. O coração fala. Isso não é sobre o corpo responder arrepiando, não é isso. Porque o arrepio é diferenças energéticas se aproximando no teu campo. Independente se seja bom ou ruim. É a diferença energética. Agora, o coração falando que sai que é furada é diferente. Ou, tipo, sente a paz, mas levei um susto porque eu nunca tinha visto algo que eu estava vendo. E aí o que fica depois é o quê? É a paz do coração. Então, essa paz nessa noção que vai se entendendo. Se a energia que me envolve é mais voltada para densidade ou mais para um campo mais sutil. Certo. Agora, assim, em relação quando é uma pessoa um ente nosso que partiu, e aí você vê essa pessoa, mas você vê só passando. Agora, se tratando de ir lá pra cá. Talvez poderia ser que essa pessoa ainda não evoluiu, ou não tem como saber só pelo fato de ver ela. Não tem como saber só pelo fato de vê-la, não tem. Porque, assim, eu digo por mim, assim, eu não sei muito, mas eu sei um pouco. Muitos se falam assim, nesse sentido de que a pessoa ela morreu há pouco tempo, então ela não poderia estar pela terra, né? Dizem, porque ela tem que se curar, ela tem que se desprender, ela tem que, né, passar por todo o processo de desprendimento daqui. E eu digo isso porque eu vi um familiar bem recente após o falecimento, passando pela minha casa. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Nessa questão eu fiquei pensando, eu acho que isso não é bom. Porque por que ele está aqui na Terra se ele já partiu? Aí eu fiquei com essa preocupação, sabe? Porque cada um tem um período de aceitação. Uhum. Então, nesse período de aceitação, pode ser que fique ainda um tempo por aqui. Mas isso não significa que vai estar vagando, sem rumo por aqui. É só o processo de desligamento. E o tempo de lá não é igual ao tempo Não, daqui, né? tá cada vez mais rápido esse processo. Tá cada vez mais rápido. Mas às vezes tem alguma despedida, algo que precisa ser feito. Tem diversas justificativas para essa situação, não só simplesmente sofrimento, sabe? Sim. Inclusive, nesse dia que eu vi, era uma data assim específica, era uma data comemorativa. E eu vi, entendeu? Então, pode ser que tenha ligação também. isso. Ainda mais no momento. E aí é o apego mesmo, né? Carinho, como assim não estou num momento como esse? Uhum. E aí, dependendo do mérito, dependendo da situação, ou então eu vou depois desse momento, sabe? Uhum. E ninguém é forçado, nada. Tudo bem, respeita-se. Uhum. Falando sobre ela vê, né, mas sonhos, que a minha irmã ela sempre tem uns sonhos assim, meio intuitivos, assim, sempre foi assim. E meu pai faleceu agora recente, né? Ele passou, né, por um bom tempo em paliativo, né, mas na cabeça dele ele sempre falava, ele mudou de clínica 3 dias antes e ele viu as fisioterapeutas, os aparelhos, ele falou, aqui eu vou sair andando. Então ele meio que não sentava assim de frente, que não ia andar mais, né? Que ele estava já no paliativo mesmo.
E o meu pai, 90 anos, assim, eu sempre falo para minhas irmãs, tenta pensar a época que ele viveu. Ele caçava e pescava muito. Então a gente cresceu tendo carne, tudo quanto é bicho em casa. Porque ele pegava, e ele matava, e ele cozinhava, dava para os amigos. Então ele não tinha dó, qualquer bicho, sempre tinha bicho. Ele matava, ele tinha muito passarinho em gaiola, ele pescava muito, eles iam nesses ranchos, faziam serva, né? E caçava tudo. E não tinha muito amor para bichinho de estimação, porque acho que para ele, bicho. Não tratava bem quando tinha cachorrinho, quando tinha gatinho, dava cria, ele colocava no saco, jogava no rio. Então as minhas irmãs guardam muito essa mágoa dele ser assim. Mas já quando ele com mais idade, ele teve cachorro, tanto que morreu uma cachorrinha, ele já estava doente e ele chorou quando morreu essa cachorrinha. E acho que uns 20 dias depois dele falecido, a minha irmã falou que sonhou que estava na casa da amiga dela. É uma amiga que meu pai conhecia, mas ele nunca foi na casa dessa amiga. E ela falou que na casa dessa amiga não tem bicho nenhum, não tem pet, não tem nada. É uma casa grande, um terreno muito grande. E disse que meu pai chegou com várias pessoas e começou a entrar e começou a soltar bicho. Ela falou que saía o bicho e os filhotinhos atrás. E disse que ele olhava, voltava e dava risada. De ver os bichinhos, soltando todos os bichinhos. E olhando para ela e mostrando e sorrindo, né? Aí ele falou que ele já ia embora, que estava esperando ele, que tinha mais pessoas esperando ele. E acho que mandou um abraço para todo mundo, um beijo, e saiu. Muito bonito, né? Então, Que mensagem linda. Obrigada por compartilhar, que aqueça os corações de todos aqui nessa noite. e eu achei que foi muito rápido assim. Eu falei, acho que foi mesmo a mensagem, né? Não duvide não, aqueça o coração, fique com essa mensagem, fique com isso. Tenha isso como uma mensagem, uma resposta, um acolhimento. Porque ela só lá vai porque ele foi muito ruim, ele fazia isso, fazia ai. aquilo. E 15 dias depois ela sonha isso, assim, do nada, né? Ele soltando os bichos e sorrindo. Porque vocês gostam de colocar, né, a caderneta de coisas que fizeram erradas, Isso. de acúmulos. Não, de coisas que os outros fizeram errado, principalmente. Isso, julgar. Isso, eu tenho a caderneta do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, né? Da minha tia, do meu tio, eu tenho a caderneta de uma galera, né? E aí a questão é, ninguém é julgador de ninguém. Não são vocês que decidem. Nenhum de nós decide. E essa minha irmã é que mais tinha conflito com o passado do meu pai. Então foi bem pra ela, né? Que o recado seja recebido pelo coração, né? Pela libertação da alma. E quanto que passou pelo processo que passou? Até que ponto isso não foi já consequência de ações ou não? Ou até que ponto isso não foi realmente o que era para se passar e resolveu muita coisa no coração? E ele passou por um processo de morte bem longo, assim, de convalescência para a morte, né? Então, de repente, pode ter resgatado alguma coisa já, assim, nesse tempo. Quem julga, né? Quem é que define, quem é que decide? Ninguém de nós. A força suprema é tudo muito perfeito. Não tem, é tudo muito perfeito, ainda muito perfeito, até parece que é repetindo, porque é perfeito. Por isso que a gente fala, não tem tempo, não tem como a gente Por isso que saber, usem o tempo que tem encarnado para cada vez mais olhar para si. O quanto que, por exemplo, que lente que eu vejo essa história. Que lente que eu acompanhei essa história. É muito mais sobre o que eu sinto. Então, quais sentimentos me levam quando estou envolvida nessa história? Sabe? Eu cuidei do meu processo de aceitação, que a minha irmã também cuida dela. Isso. Ele diz sobre ela. Não é sobre as ações do seu pai.
É sobre quando ela viu a lente que ela foi, né? Que ela... E a escolha de receber, né, essa informação ou não. Porque às vezes pode ser só levado como mais um sonho. E pronto, acabou. Eu acho que ela recebeu, que ela me contou emocionada. Que bom. Dentre os recados que se vem muito, lembre disso, vem muito mais com os olhos terrenos acordados do que dormindo. Para se chegar a um recado com essa clareza dormindo, é muito mais difícil do que acordado. Os recados chegam com muito mais exatidão acordados. Basta a gente enxergar. Basta entender que lente que eu estou usando. O que mais? Mais alguma pergunta? Muito bem, então vamos sim. Pode falar. Você ia falar? Falando em sonhos ainda, eu tinha sonhos muito reais com Priscila. Não eram sonhos, eu sentia, eu acordava assim, eu sentia que não eram simples sonhos. Mas depois de um período cessaram, eu não tive mais sonho com ela. Da penúltima vez ou da última vez que teve mensagem aqui, eu senti ela perto de mim dizendo que ela sentia minha falta. Sabe, isso me sentia que ela estava falando que tinha minha falta. Eu rezando para ela dar uma mensagem para mim. Eu queria saber mais, né? Não aconteceu a mensagem vir, mas eu senti a presença dela. Não fiquei triste, mas ao mesmo tempo, caramba, saber que ela sentia minha falta, eu sinto tanta falta dela. É duro isso. Mas eu não tenho mais sonhos, aqueles sonhos que pareciam tão reais, que eram reais. O fato de aceitar a despedida é muito diferente do sentir falta. Sentir falta, claro que sente falta, porque são almas próximas, almas amigas. Então, é aprender a lidar com a ausência. Esse é o desafio. Não é porque ela sente falta que ela está sofrendo. Simplesmente uma proximidade com minha mãe, que não me sente, né, no toque, eu também não a sinto. E aí gera ainda mais o sentimento de saudade. É completamente entendível isso. Não que ela esteja sofrendo por isso. Entende a diferença? Tá. Já me acalenta. Isso. É diferente. Da mesma forma que você vê alguém e aí você percebe que você estava com muita saudade daquela pessoa. Mas não é nem desse jeito, porque se existe a nossa ligação, eu penso nela todo dia, né? Recebo a oração dela para mim. Mas quando chega esse próximo com o físico, a carne, o que vocês emanam vai muito além da carne. Então, não tem como mensurar e completamente se sente. Mas não interprete como se ela estivesse sofrendo, e sim a saudade. Certo? Obrigada. Que bom. Mais alguma pergunta? Assim, não é nem, não sei se... Quando eu perdi meu pai, eu fiquei assim, eu vi todo o processo e aí eu fiquei muito revoltada. Muito revoltada, assim, com Deus mesmo. E de uns tempos depois, assim, né, que eu fui aceitando tudo, eu falava muito, nossa, mas por que certas pessoas, sei lá, que são ruins, que batem na mulher, batem no filho, ou que tem o filho, né, tem um pai, tem o filho, mas não tá nem aí, por que, né, o meu pai? Eu fiquei muito revoltada, muito revoltada. E assim, por um tempo eu me senti culpada, né? Porque eu acredito na misericórdia de Deus, que foi melhor assim, mas por muito tempo eu me senti culpada. E não sei, assim,
tem, não sei, um castigo, algo do tipo, eles entendem esse processo? Não tem castigo nenhum. Não tem castigo nenhum. Quanto mais eu me comprometo no meu agora, com a minha libertação, com o meu, né, caminho de expansão, são os pontinhos que vão enchendo o seu copinho. Não é que você vai chegar lá e vai receber um castigo por esses sentimentos que você teve. Não. Peça perdão a si mesmo. Reconheça que você se perdoou. Que você sabe o que você acredita. É sobre isso. Você fez mal a alguém nesse processo? Não, é só pra mim mesmo. Então. Você vai se resolver consigo. Entende? Uhum. Quanto mais você se resolve consigo, mais você se perdoa. E você se perdoar é você se aceitar. Qual que você está emanando? Não gaste mais 1 minuto da sua vida daqui para frente se culpando dos sentimentos que você já teve. Olhe para os sentimentos que você tem agora e cuide deles. Eu acho que talvez eu não tinha assim um entendimento necessário. Isso. É sobre isso, o conhecimento. Agora, a questão vai se criando responsabilidade a partir do momento que eu vou entendendo, né, vou tendo consciência sobre as ações, sobre o que me rodeia. Aí que muita gente fala, putz, preferia não saber. Porque começou a saber, aí é outra coisa. Porque aí você já sabe o que vem. Aí não é que o castigo vem, não, você já sabe que é a lei do retorno. Entendeu? Uhum. É isso. E mesmo assim, aí você vai, Deus me perdoa, Senhor, perdoa eu comigo de fazer isso comigo, eu me perdoo. Porque o maior julgamento, depois que percebe que não é para ficar julgando o outro, quando você percebe é que você está fugindo de julgar a si mesmo, de olhar para si. E aí até que ponto isso, né, você não passa a ser o seu maior fiscal, né? Um fiscal para as coisas boas ou o maior fiscal para te colocar ladeira abaixo. Aí você está num caminho de desenvolvimento mediúnico. Sabe que a expansão ela é estimulada, né, através da disciplina, através da proteção energética para você. E quanto mais você faz isso, mais você se depara com outras partes suas que estão ali, se acumulam, porque todos vieram para olhar as partes suas. Mas aí quando você se depara, você se assusta. Me sinto culpado, né? Me sinto muito culpado. Aí eu mergulho na culpa. E se eu mergulho na culpa, eu sou envolvida de densidade. E aí estou emanando culpa. Estou, né, liberando sinais. Opa, aquela ali está envolvida na culpa. Ou então alguém que estava ali sentadinho só esperando liberar eu baixar a minha vibração para vir aqui. É isso mesmo. Isso mesmo, você não vai seguir. Você sabe que meu caminho é com você. Não essa galera. Entendeu? Só estimula o que já se sente. E aí vai de dar ouvidos ou não a essa outra voz que fala. Ninguém passa por isso, né? Por isso que é bom falar, por isso que é bom perguntar. Eu não tenho vergonha de... Eu tava tentando no começo falar de um jeito sem dar nome aos bois, mas eu falei, mas eu vou falar. É isso, porque é a minha verdade que tá saindo. Eu tenho uma amiga, né? Ela passou por isso. Isso mesmo. Certo? Vamos indo então, que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e muita fé. Que tenham uma semana de muito desenvolvimento, de muita superação e sempre, sempre no caminho da expansão. Paz e luz a todos.
outro também.